Beleza, estou fazendo esse vídeo a mais a título de repassar o conhecimento que eu aprendi, já que algumas pessoas têm um problema do Vineve e do Fênix, tanto no 20 quanto 21. Beleza, estamos aqui fazendo um voo para Maceió, vindo de Guarulhos, já temos aqui 1h50 de voo, saímos aqui de Guarulhos, estamos chegando em Maceió. Ok, nosso TOD agora são 17 horas, 5 horas da tarde e 30 minutos, então 20 e 39 Zulu. Então vamos lá, vou botar aqui no plan, vou dar um zoom aqui. Então vamos lá, o que eu faço? Vocês estão vendo que o ILS já está setado, obviamente, e aí vocês estão vendo esse pontinho aqui, ó, esse Dzinho. Então, normalmente, se eu não configurasse, o que ia acontecer? Ele ia chegar aqui com uma velocidade muito alta e nesse ponto aqui de 4.000 que ele ia começar a desacelerar, ou seja, não ia dar tempo de eu, né, botar os flaps, abaixar o trem, porque ele ia estar com muita energia. Então o que a gente faz para corrigir isso? Eu vou atrasar, certo? Eu vou botar esse Dzinho aqui bem mais adiantado. Na verdade eu vou adiantar, né? Não atrasar. Então eu adianto para ele poder entender que ele vai reduzir, chegar com pouca energia aqui na final. Então como é que a gente faz isso? Então é o seguinte, eu vou olhar aqui a carta de Maceió, eu vou ILS o Yankee da 1 no 2. Beleza, então vocês como podem ver, a gente vai chegar via Mike Oscar 006, depois 004 e a gente vai pro pouso. Então, o que eu faço? Eu vou procurar aqui, ó, Mike 006 e ele tá 4.000 pés. Então veja que o número, a altitude está pequena. Aí eu vou vir aqui, botar a mesma altitude, não vou mudar nada, vou só apenas colocar a mesma altitude, 4.000. Beleza. Aqui que eu faço? Eu vou botar aqui 180 nós, certo? Então eu vou dar um insert. O próximo aqui, ó, Mike Oscar 004, eu tenho que estar a 2.220 pés. Então vamos aqui, Mike Oscar 004. Ó, ele está mostrando que vai passar a 13.110. Só que na carga eu tenho que estar quanto? 2.220. Então vou vir aqui, ó, 2220, dou insert. O próximo é o home mod, 2.040 pés. Então vou olhar aqui no home mod, 2.040, beleza. Então vou fazer a mesma coisa, 2.040, insert. Beleza, vamos olhar lá de novo, ver se a gente conseguiu adiantar, né, o ponto de desaceleração. Então a gente desce, vamos descer mais um pouco, ó, beleza. Então a gente conseguiu achar adiantar esse ponto de céu, né, de desaceleração. Então o que acontece? Agora ele vai entender que ele vai ter mais essa margem para chegar com menos energia, e aí eu vou conseguir realizar meu procedimento sem ter muita energia. Beleza, eu tô achando um pouquinho perto ainda, vou botar aqui 170. Então vou vir aqui de novo, ó, Mike Oscar 006, 170. Insert. Então vamos aqui de novo. Beleza, não mudou muita coisa porque de 180 para 170, 10 nós não faz tanta diferença. Mas vocês vão ver que o ponto limit e o de céu, ó, o limit está aqui, essa bolinha. Então quando ele passa esse ponto, aí ele vai entender que no de céu ele vai ter que desacelerar. Beleza, vamos colocar aqui nas informações do pouso. Então vamos olhar aqui o meta, my flights,
quero metade saída e o metade chegada a Maceió. 17, dia 16 às 20 horas, 17 horas local e 20 horas Zulu, beleza. 100 com 12, então vou vir aqui 100 com 12. Isso que eu estou fazendo do procedimento do approach, isso aqui todo mundo já sabe, só estou colocando porque eu não coloquei ainda. Scanner 28.012, então temperatura 28, QNH 1012. Tá menor que 1012, vamos olhar ali a carta. Então em Maceió a altitude de transição é 4.000. Como o QNH está menor que 13, então vai ser 5.000. Se fosse maior, se fosse 1014, né, ou 1014, seria 4.500, porque a altitude de transição aqui é 4.000. Então, como a altitude está, o QNH está menor que 1013, então coloco 1000 pés acima da altitude de transição. Beleza, 140, velocidade, o baro. O baro é, beleza, olhar nos mínimos, 588, então o baro é 588. Beleza, 16 pro nosso ideal de descida. Vamos olhar aqui o peso, 66, 3,8, 70,4. Arrival 70,4. Médio. Deixa eu ver aqui. Flap 3 médio. Low break, vou passar. Flap 4. Então vale a pena mais flap 3 e médio, né? Chega com mais energia. Vamos deixar flap 4 mesmo, vai. Seis milhas por Todd. Break médio. Então, a altitude que geralmente eu seleciono é sempre a menor da carta. Então, 2040, vou selecionar 2.000 pés. Lembrando que o Airbus é diferente da Boeing, né? Então, se a gente chegar a alcançar aqui a distância, o TOD, e eu não clicar, por exemplo, ele não desce só, né? Uma milha, geralmente eu desço com uma milha. Eu vou clicar. Então, Speed Descent Alt Magenta. Então, ele está descendo e vai obedecer às restrições, né? Porque Alt Magenta tá constraint aqui. Obviamente, isso aqui é uma gambiarra que a gente faz, né, que eu faço, para poder ter uma melhor experiência com o Fênix, já que até agora eles não lançaram esse update, né, para correção. Quer dizer que a gente não vai usar os spoilers? Quer dizer que a gente não vai usar esse cara? Não, a gente vai, em algum momento a gente vai usar, porque enfim é um avião, mas não quer dizer que a gente não vai usar, beleza? Talvez seja para algum ajuste fino, mas não vai ser igual e tão quanto a gente usava se a gente não fizesse esse adiantamento do ponto de desaceleração. Beleza, então nós estávamos no 35, estamos em descida, estamos aqui voando pela IVAL.
Vamos decolar, vamos pousar na 1 no 2. Livra lá na última. E vem pra cá. Ok. Então eu vou fazer o seguinte, vou ligar esse cara. Vou deixar o nosso below. Vez ou outra a gente vai usar o speed break, mas para ajuste fino. Então, pôr do sol. E outra coisa que eu aprendi, né, é voando. Então, aí, como é que eu sei que tu colocou justamente nesse ponto aqui? Porque é voando, é experiência, é feeling, né, do momento. Às vezes vai ter fixos, antes vai ter fixos mais pra cá, vai ter chegadas e tudo. Mas nesse caso aqui, ó, como ele era o ponto mais, ele é o primeiro ponto que a gente vai iniciar o nosso procedimento, então eu vi que lá era um bom local, né, para começar a desaceleração. E resumindo, o que a gente faz? Não vai sempre conferir as altitudes, né? Clica aqui no lado direito, confere as altitudes com as altitudes da cá. Toda a altitude que eu selecionei, não fui eu que inventei, não fui eu que, vou botar aí 5.000 porque eu quero, vou colocar 7.000 pés porque eu quero, não. Todas essas altitudes aqui é tudo da carta, então não tem como errar as altitudes que você vai colocar definidas quando você for aproximar no seu devido aeroporto. Cinco horas e 42 minutos, local Zulu 20 horas. Eu sei que pode parecer uma coisa assim muito besta para quem já sabe dessas coisas aqui, mas tem muita gente que voa o Fênix e passa muito sufoco. Outra coisa é que eu vou basicamente 90% dos meus voos é com o A321, né? Então, Papa Tango Mike X-Ray November é um Airbus A321. Beleza. O 21 também, ele é, tipo, o tanque aqui é diferente, né? Então, beleza. 24.000 pés, 272. E em descida, pôr do sol.
O 21, né, o Airbus A321, ele tem o VNAV um pouco melhor do que o do 20. E aí no A320 eu basicamente não faço o que eu faço aqui no 21. Eu faço umas coisinhas a mais. Digamos que dá um pouquinho mais de trabalho do que do 21. Aí é por isso que eu gosto também de usar mais do 21, porque eu não preciso estar fazendo outras coisas que eu faria no 20. Também porque eu acho mais legal voar com 21, ele é mais pesado, maior. E é como eu falei, 90% dos meus voos eu faço com 21. Olha, como eu falei, talvez eu use speed brake, talvez, mas eu não estou usando, né? Não apliquei speed brake aqui nas mensagens, não disse que eu apliquei speed brake. Se precisar, a gente usa, o que é normal. More drag, se ele descer muito eu uso, senão eu não vou usar, eu deixo ele sozinho. Não estou usando speed brake. Só para vocês saberem como é que a gente sabe que o speed brake tá ativado ou não. Então, sem ficar olhando para a câmera para cá, né? Então você vai olhar aqui na caixa de mensagem aqui, né? No ECAN. Vou ligar o speed brake, ativar o speed brake, aí ele avisa aqui, ó. Então vou mostrar speed brake, aí eu vou desligar, aí ele some. Então, para você não ter que ficar olhando, será que eu ativei, será que se não ativei? Então você vem aqui e olha aqui na mensagem do ECAN se está a amostra. Se tiver amostra, se tiver verde, né, é porque ele está sendo usado. Se não tiver nada, é porque ele não está nada sendo usado. Beleza, tarde bonita. Muito bonito, muito bonito. Então estamos aqui 16 mil pés. Falta 12 minutos ou um pouquinho mais para o meta mudar, mas a priori o meta, deixa eu olhar aqui, SBMO 112, 28, o ponto de orvalho é 22, temperatura 28. Então a umidade está baixa, que nega 0 no 2, então basicamente não vai mudar tanto, talvez o vento somente, mas a priori não muda tanta coisa não. Ok, estamos aqui descendo. O ponto limite é esse cara bem aqui, ó, limite, que aí ele vai entender que ele vai ter que sair dos 250 nós, que vai ser a transição, né, de 10 mil pés para baixo. Então 14 mil. Deixa eu só ligar essas luzes aqui para ficar melhor de ver. Quatorze mil. Beleza, tá 12 mil, eu vou só pegar ali um café.
Beleza, voltemos. Nove minutos e mais alguns minutinhos para o meta virar. Antigamente eu tinha a ideia de sempre estar voando de manhã, mas como o 24 e o X-Plane de noite, né, a parte noturna é muito bonita, então eu sempre tenho voado no horário do horário real, né, horário real. Ó, beleza, vou dar um speed break para ajudar ele. Como eu falei, a gente vai usar esse speed break mais como um auxílio, não como realmente eu tenho que usar para desacelerar o avião. Como é de costume quando a gente não faz essa gambiarra aqui no FMGC do Fênix. Beleza, não estou mais usando speed break, ó, foi só um trequinho de nada, parei. 10.000 pés, wing light, amarrar o pessoal. Beleza, cruzamos 10.000 pés, 250 nós. Estamos aqui Maceió, vamos fazer o ILS Yankee da ONU 2. Então vamos chegar via Mike Oscar 006, 4.000 pés. Procedente de Guarulhos. Outra coisa que às vezes a gente aprende nas lives do pessoal que é piloto real, né? Nada na aviação, tipo assim, é certeiro, né? Obviamente que vai passar um pouquinho, vai ficar 260 nós, às vezes fica abaixo, mas é sempre, assim, é normal passar um pouco a velocidade, é normal. E é por isso que existe o speed break, para poder ser usado quando necessário. Então estamos aqui aproximando do ponto de desaceleração que a gente adiantou. Beleza, tripulação entregue. Obrigado. 8.000 pés, 250 nós. Nesse aeroporto aqui de Maceió é bom porque eu não sei se tem chegada. Deixa eu conferir aqui. Departure, approach. Não tem, né? É só partida, solo, aproximação. Então, pelo menos o que eu estou vendo aqui, não tem cartas de chegada. Se tivesse carta de chegada, você ia fazer a mesma coisa para as altitudes. Você ia olhar na carta e olhar as altitudes e olhar qual é o fixo referente a cada altitude, ia voltar lá, seleciona o fixo, olha na carta, bota a altitude, olha o fixo, confirma, bota a altitude e ir por diante. Mas nesse caso, como no aeroporto de Maceió só tem carta de aproximação, então fica mais fácil, nosso trabalho fica mais reduzido. Em Guarulhos, como tem, assim como outros aeroportos maiores, Guarulhos, né, estava fazendo um voo, aí eu tenho que também selecionar as altitudes das cartas de chegada. Aí eu tenho que fazer fixa altitude, tipo, muitas vezes. Então estamos se aproximando aqui do ponto de decel, 3 milhas, para o ponto de desaceleração. Então ele está aqui, ó, 255. Ainda não estamos usando speed break. Enquanto isso, muito bonito o céu, mas vamos focar aqui no voo, que é o que interessa. Deixa eu só olhar quantos pés é aqui. 400 pés, né? Então 1400 a gente tem que estar baixado
Vamos olhar aqui só o que negar que eu esqueci. 1012. Então, 1012. Beleza. Então ele já ativou o ponto de desaceleração. O que que eu faço? Eu não sou malandro, então eu vou dar porque eu quero o speed brake, né? Para poder ele ficar abaixo. E eu já dar flap, né? Porque o interessante é a gente sempre dar flap já aqui mais ou menos na entrada de todos os procedimentos. Então tirei speed brake, saiu. O que que eu faço? Vou ligar aqui Land System. 18 milhas. 18 milhas, ainda acho muito cedo. Então não precisava eu dar o speed brake. Não precisava, ainda estou 18 milhas fora. E eu não precisei dar approach phase, né? Approach phase. Porque já adiantou esse ponto de desaceleração. Então veja que ele já vai ficar mais ou menos 220, 210 nós, né? Nossa green dot aqui, ó, 220, 215 mais ou menos. O meta ainda não virou. Só em home mode, não, só no 004 que a gente pode apertar o approach mode. 17 milhas. Não estamos usando speed brake, não estamos usando speed brake. Beleza, 4.000 pés, Mike Oscar 006. Então ele tá meio que brigando aqui, ele tá falando pra me dar flap porque ele tá abaixo da green dot. Outra coisa que vocês têm que ficar... Opa! Não entendi o que foi isso, mas ok. Deve ter sido vento. 20 de proa praticamente. 15 milhas? Ainda não, tá um pouquinho cedo. Ok, com 13, 14 é que eu começo a dar flap. Não estou usando speed brake. Aqui, olhei aqui na Ival, só tem nós aqui. Ninguém. Beleza, 14 milhas. Vou dar um flap 1. Só lembrando, flap full, brake medium. A gente pode dar agora approach phase, porque tem esse 3.0 e a bolinha, e é quando a gente pode iniciar o procedimento de approach phase. Lock, descent alt magenta. 11 milhas, ele está começando a desacelerar. Não estou usando speed brake, não estou usando speed brake. Ele vai começar a reduzir 11 milhas. Vou dar flap 2. A velocidade começa a cair. Não estou usando speed brake. Vocês podem ver, não estou usando speed brake. 180 e descendo. Não estou usando speed brake e a velocidade está caindo, porque a gente conseguiu adiantar o ponto de desaceleração. Não entendi porque esse cara apitou sozinho, não era para ter feito isso. Mas beleza. Vertical speed 0. Oito milhas. Vou dar. Ainda não. Vou armar os spoilers. Spoilers armed. Gear down.
flap 3. Beleza, glide slope star. 4000, então glide slope star, já pode mudar aqui a altitude, 4000. E flap full. Beleza, então vocês podem ver que só teve esse probleminha aqui que eu não faço ideia porque o vertical speed abriu sozinho, eu não faço ideia porquê, mas normalmente ele não faz isso. Então, tem baixado, brake medium, landing lights, spotter full, landing no blue, landing checklist completed. 4000, manter 1, 2, 3 até 1800, após 4000, left mob 008, então retorna 08, 4000 e retorna mob 004. Deixa eu só falar aqui, embora não precise. Coordenação Maceió, na final estabilizado 1, 2, tanto 3, 4, 4, 8. Ok, ó, vocês podem ver, chegamos aqui de boa. Se a gente usou o speed brake 2 vezes, foi muito. Vamos só pousar aqui e aí eu vou encerrar o vídeo. Mas fica aí pra vocês. Vocês podem fazer isso aí sem medo para o 21, certo? O 20 não é a mesma coisa, porque meio que dá errado. Vou desligar aqui. Autopilot off. Manual flight. Três a 1. Reverses green, decel. Manual brake. Já consegui me livrar aqui, que interessante. Temperatura 27, flaps up, speed brake off. Vou encerrar por aqui, então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo ajude alguém. Eu vou fazer o por 20 também daqui a pouco. Valeu!